Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e a gente fala hoje sobre bens principais e acessórios. A gente começa a falar agora sobre o segundo critério que o Código elegeu para a classificação dos bens. Então veja, primeiramente no capítulo 1, e ele destina, veja, um capítulo só para isso, ele vai tratar dos bens por si só considerados. Então um bem por si só pode ser móvel, pode ser imóvel, pode ser fungível ou infungível, divisível, indivisível e etc. Então, ele pode ser universal, ele pode ser singular ou pode ser coletivo, ou seja, ele pode existir por si próprio, ele pode ser uma reunião de bens singulares. Então veja, o Código elegeu esse primeiro critério e a partir dele estabeleceu as suas classificações. Mas ele não vai parar aí. Então agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre o segundo critério que o Código vai eleger para continuar fazendo determinadas classificações, que são os bens reciprocamente considerados. Então veja, aqui a gente já está falando da consideração dos bens em relação aos outros e não mais de suas próprias características, ok? Por que é importante a gente continuar fazendo essas anotações e falando sobre esses termos que são técnicos e que pressupõem ali em algum grau, vamos dizer assim, um conhecimento prévio, né, para não dizer decorar. Porque o exame ele costuma cobrar e é um assunto que cai justamente dessa forma, bastante técnica, como se classificam e tal. Então é importante que você tenha claro todos os conceitos que a gente tratou aqui. Quando a gente estiver lá na revisão, a gente vai tratar desse assunto também, praticamente da forma como a gente está tratando aqui, no detalhe, para que esse conceito, no momento de fazer a prova, ele esteja assim, bem delineado. A principal classificação que a gente tem nesse critério, nesse segundo critério, que é o capítulo 2 do Código, é a que vai dizer que se os bens são principais ou acessórios. Isso porque essa classificação importa em diversas consequências para o ordenamento. Quando a gente fala de um bem principal, que é a definição dada pelo artigo 92, a gente está falando daquele bem que existe sobre si mesmo, abstrata ou concretamente. Ou seja, ele é um bem que existe independentemente de estar junto a qualquer outro. Como por exemplo, um carro. Ele é um bem principal, se você for considerar. Ele independe de qualquer outro para a sua existência. Por sua vez, o acessório é aquele bem cuja existência está condicionada a um bem principal. Ou seja, ele precisa de outro bem, este o principal, para existir. Há uma verdadeira relação de dependência. E aí a gente já vai ter a primeira máxima, né, desse assunto e que vai acompanhar até praticamente todo o curso de Direito Civil, que é a sorte do acessório segue a do principal. Então, o que acontecer com o principal, o acessório vai diretamente refletir a isso, ok? Então, por exemplo, a árvore, ela não existe sem o solo. Então, veja a relação de dependência que existe e como um bem depende do outro para existir. Em relação aos bens acessórios, tem diversas divisões, diversas divisões. Então, quem quiser fazer um esquema, fazer um bloco esquemático aí, pode ajudar. Os bens acessórios são divididos em frutos e produtos. Vamos começar falando dos frutos. Quando a gente fala de fruto, a gente está falando daquilo que o bem principal produz, e essa produção, essa coisa que ele produz, ela não afeta a substância deste bem principal. Vamos dar um exemplo. Quando você fala, por exemplo, em aluguel, aluguel é o fruto civil do bem imóvel, quando locado. Então, veja que mês a mês vai ser gerado um rendimento e esse dinheiro ele não vai afetar o bem principal, vai manter a matéria do imóvel intacta. E sobre isso, a gente tem três classificações que se destacam em relação aos frutos, que são: os frutos podem ser naturais, quando
essa produção deste outro bem, né, do bem acessório, ela ocorre pela própria força da natureza, e a principal mesmo pode ser o fruto em relação à árvore. Veja, isso acontece naturalmente. Pode ser industriais, quando é fruto da produção humana, que precisa dessa transformação para que renda, ou ele pode ser civil, que são justamente os rendimentos que são gerados pelo uso da própria coisa. Então, por exemplo, o aluguel em relação ao imóvel, ou os juros em relação ao principal, né, ao montante principal. A gente tinha visto, né, que os frutos podem ser classificados aí naturais, industriais ou civis. Isso é um critério de classificação, mas há um outro, que é em relação aos frutos que estão pendentes ou colhidos. Frutos pendentes são aqueles que ainda estão unidos à coisa principal. Frutos colhidos são aqueles que já se destacaram da coisa principal, ou seja, já foram separados dessa. Ainda sobre os colhidos, merecem 3 classificações, veja os ramos e sub-ramificações que a gente está conseguindo tirar daqui, que são estantes, que são quando esses frutos estão armazenados para venda ou consumo, percipiendos, que são quando eles deveriam ter sido colhidos e não foram, ou consumidos, que ocorre quando eles foram efetivamente já utilizados e não existem mais. E aí veja essa classificação para o fruto em si, não para o bem principal. Não percam de vista que a gente está falando do bem acessório. Então vamos retomar só para isso não ficar confuso. Existe o bem principal, que é aquele que existe por si só. Existe o bem acessório, que é aquele que só existe em razão da existência do principal. Então a sorte do acessório é seguir a sorte do principal. E o acessório ele é dividido em fruto e produto. Fruto pode ser dividido de acordo com 2 critérios. O primeiro deles tem 3 subdivisões: natural, industrial e civil. E o segundo critério tem 2 divisões: pendentes ou colhidos. Essa terceira classificação refere-se só ao bem acessório, fruto e colhido, que pode ser estante, percipiendo ou consumido. Ok? Talvez aí uma tabela ou um fluxograma pode ajudar. E o produto é aquilo que é retirado Então veja, bem acessório, fruto, que é aquele que pode ser retirado e não impacta na matéria da coisa do bem principal, e o produto, que é aquele que, se retirado, vai impactar e vai importar em diminuição daquela coisa. Então, por exemplo, quando você retira petróleo dos poços, a sua retirada importa em diminuição dessa coisa. É diferente do fruto, que todo mês você pode ter aluguel e que aquilo não vai diminuindo o bem imóvel ao qual foi firmado o contrato de locação. Tem uma ressalva, uma observação que eu gostaria de fazer antes de encerrar a aula, que é a seguinte: os frutos e os produtos, certo? Então vamos lá. Bens acessórios, frutos e produtos. Os frutos têm as divisões que a gente viu, né? Naturais, industriais ou civil, pendentes e colhidos. A lei vai dizer que tanto frutos quanto os produtos, então a gente está falando desses 2 critérios aqui, tanto frutos quanto produtos podem ser negociados, certo? Podem ser objetos de negócios jurídicos, mesmo quando ainda não foram coletados do objeto principal. Então, se cair uma questão dessa no exame de ordem, é importante que vocês estejam preparados. Na próxima aula, a gente continua falando sobre a classificação dos bens de acordo com os critérios eleitos pelo Código Civil. Mais uma vez, eu convido vocês a nos ajudarem na divulgação dos vídeos, curtindo o vídeo, comentando se vocês quiserem, compartilhando nas redes sociais e se inscrevendo aqui no canal do GETUSP. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.